Amanhã é o Dia Mundial da Obesidade, gente. Uma data que conscientiza sobre essa doença crônica. Hoje, 1 a cada 3 brasileiros vive com obesidade. Só em Santa Catarina, isso representa mais de 400 mil pessoas. O assunto é tema do quadro Viva Melhor de hoje. Os sintomas são muitos, as consequências também, né, Márcio Falcão? Conta pra gente como é que o paciente deve começar a tratar, por exemplo, a obesidade. Vamos lá, Marta. Temos muitas explicações pela frente para falar sobre esse assunto, que é bastante importante, já que dados do Ministério da Saúde revelam que em 18 anos o índice de obesidade no Brasil mais do que dobrou. Saltou de 11% da população para cerca de 25% da população. Isso entre os anos de 2006 e 2024. Para falar sobre esse alerta, nós convidamos a médica endocrinologista, a doutora Cristiane Di Domenico, para um bate-papo ao vivo conosco. Doutora Cristiane, primeiramente, obrigado por ter aceito o nosso convite. Quero começar entendendo contigo qual é o momento de buscar ajuda médica quando a gente fala de obesidade. Bom dia, seja bem-vindo ao SC no Ar. Muito obrigado. Primeiramente, bom dia a todos que nos assistem. Então, a obesidade é um assunto complexo e bastante preocupante. Foi considerado uma epidemia mundial pela Organização Mundial de Saúde. E esse ponto, qual é o momento de buscar ajuda? Porque fica naquela coisa, eu vou conseguir baixar peso, é só fechar a boca. Então, principalmente quando o excesso de peso começa a se tornar limitante para as atividades do dia a dia da pessoa e ela começa a perceber isso, já é tarde demais. Então, essa pessoa ela já está na obesidade quando o peso limita ela. E muitas vezes limita até de amarrar o cadarço, de dirigir, né? Então, existe um número que não é mágico, que vem de estudos, que é do índice de massa corporal, que é acima de 30 é considerado obesidade, que a gente calcula peso dividido por altura ao quadrado. Entretanto, esse índice ele é um pouco falho, porque ele não considera a massa muscular. Então, muitas vezes, a pessoa ela é uma pessoa falsa magra, não chega a alcançar esse índice, então acaba ficando... O pessoal de casa vai fazer esse cálculozinho e vai dizer, não, eu estou tranquilo. Mas já está no excesso de peso, porém com pouca massa muscular, que é uma preocupação também grande hoje em dia. A falta de exercício, sedentarismo. Então, principalmente, buscar ajuda médica, nutricional, fazer esse cálculozinho em casa, peso dividido por altura ao quadrado. E quando sentir que, principalmente, aquela gordurinha da cintura começa a limitar os movimentos do dia a dia, o ronco, o sono à noite, o cansaço excessivo para pequenas atividades do dia a dia, é hora de buscar ajuda e talvez até tarde demais já. E essa busca por ajuda médica pode ser feita, por exemplo, na rede pública de saúde. Existem profissionais também que estão ali à disposição para iniciar esse tratamento. E quando o assunto é tratamento, existem opções realmente, né, doutor? Certamente, opções. Até então, a gente batia muito na tecla de que precisava fazer exercício físico e cuidar da alimentação e ponto. A gente vem de uma geração de que remédio para emagrecer fazia mal à saúde, né? Então, eram controlados, tarja preta, uma coisa que, na verdade, o único benefício era diminuir a fome, ponto. E tinha inúmeros efeitos colaterais. Hoje em dia, a gente já tem boas medicações, mas a gente precisa bater sempre na tecla e frisar que o passo base, a base do tratamento continua a mesma, que é se movimentar mais, fazer exercício físico. Eu falo que não precisa necessariamente ir para uma academia. O que você fizer, subir escada quando chegar no prédio de casa, qualquer movimentação a mais que você fizer no dia a dia, e principalmente também cuidar da alimentação, diminuir, eu chamo de arestas, né? Então, assim, comida de verdade, gente, aquele almoço, carne, arroz e feijão, desde que não seja frito, não engorda ninguém. Ou seja, os hábitos saudáveis continuam sendo importantes. Caminhando para a reta final do nosso bate-papo, doutor, a gente não pode deixar de falar sobre a utilização das canetas, até então recomendadas para o tratamento de diabetes, alguns graus de obesidade, e que se popularizou ao longo dos últimos meses. Popularizou de uma forma preocupante,
nós médicos e para a saúde geral, né? Então, são excelentes formas de ajuda, porém, não é estética, né? Então, a gente precisa tomar bastante cuidado e o que vem preocupando muito a gente é a procedência da medicação e o uso incorreto de forma aleatória. Então, sempre, gente, busque ajuda médica. Não precisa ser um especialista, até do posto de saúde, ele pode orientar você da melhor forma. Esse apoio médico é fundamental para qualquer tipo de tratamento, para esse não é diferente. Doutora Cristiane, muito obrigado pela parceria, mais uma vez pela entrevista conosco aqui no SC no Ar. Com esses alertas à população, eu devolvo para você aí no estúdio. Marta.